Você entendeu o que te tornava fraco. Agora precisa entender o que te torna perigoso. Porque o mundo não teme quem agrada. Ele teme quem, mesmo em silêncio, carrega a presença. Quem não depende da aceitação para se mover. Quem, mesmo sendo justo, aprendeu a ser temido. Existe um preço para ser bom, mas existe um preço muito maior para ser levado a sério. E não estou falando de ser cruel. Estou falando de algo que poucos têm coragem de sustentar. A frieza da autoridade. Você impõe um limite e o ambiente inteiro muda. Você nega um pedido e o desconforto se espalha. Você confronta uma mentira e as máscaras caem. A maioria não suporta isso. A maioria prefere ser invisível do que perigosa. Mas o que acontece com os que não impõem risco? Eles viram alívio para os outros. São usados, tolerados, apagados. Até que um dia, nem eles mesmos saibam onde foram parar. O mundo reage aos que representam ameaça, mas não uma ameaça violenta. Uma ameaça silenciosa, intelectual, estratégica. Quem não depende, quem não mendiga espaço, quem sabe dizer, comigo não. Você quer ser levado a sério? Então aprenda isso. O mundo respeita quem pode destruir e escolhe não destruir. Esse é o poder da moderação estratégica. Bondade sem consequência é fraqueza, mas poder com controle é império. Mas cuidado, existe um preço para esse novo lugar. O preço da rejeição, da solidão seletiva, do julgamento de quem não entende força. Você vai ser chamado de frio, de arrogante, de calculista. Mas eu te digo, é melhor ser temido por quem teme perder o controle, do que ser amado por quem só te ama enquanto você obedece. Você queria respeito. Agora vai precisar sustentar o peso de ser respeitável. E isso exige mais do que palavras. Exige silêncio, postura e o que poucos têm, a disposição de incomodar. Na próxima etapa, eu vou te mostrar exatamente o que separa os líderes reais dos domesticados. Aqueles que não apenas se libertam, mas constroem estruturas de poder ao redor da própria presença. Porque ser respeitado é só o começo. Ser seguido é o próximo passo. Você aprendeu a não se curvar, mas ainda não aprendeu a liderar. Não basta ser respeitado, é preciso ser acompanhado, mesmo quando você não diz uma palavra. E isso não acontece por simpatia, acontece por presença, por aura, por estrutura psicológica. O nome disso? Periculosidade silenciosa. O verdadeiro líder não precisa gritar. Ele impõe silêncio pelo olhar. Ele entra em um ambiente e o ambiente se ajusta. Por quê? Porque o perigoso incomoda, até calado. Ele é imprevisível. Ele pensa mais do que fala. Ele ouve mais do que reage. E o mundo inteiro teme o que não consegue prever. Essa é a engenharia invisível do respeito. Primeiro, você reduz sua exposição. Depois, você eleva sua exigência. Por fim, você cria o seguinte paradoxo. Quanto menos você se doa, mais as pessoas tentam te agradar. Porque o poder não está em estar sempre presente, está em ser desejado e raramente disponível. Você já reparou? Os que sempre se explicam são os primeiros a serem ignorados. Mas os que se retiram, os que mantêm distância, são os que despertam curiosidade. São os que têm sua ausência notada. A psicologia do perigo é também a psicologia do magnetismo. Se você quer ser seguido, não diga o tempo todo para onde está indo. Seja o enigma, seja o vulto, seja o homem que, mesmo quando não fala, é ouvido por todos. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como se constrói essa autoridade duradoura. Não com carisma, mas com estratégia. Não com aceitação, mas com escassez. O próximo passo é aprender a ser lenda. Você aprendeu a não se curvar, mas ainda não aprendeu a liderar. Não basta ser respeitado, é preciso ser acompanhado, mesmo quando você não diz uma palavra. E isso não acontece por simpatia, acontece por presença, por aura, por estrutura psicológica. O nome disso? Periculosidade silenciosa. A maioria das pessoas acredita que o carisma vem da fala, do sorriso fácil, da simpatia acessível.
Mas o verdadeiro poder vem de outro lugar. Do não dito, do não disponível, do não entregue. Você já viu um leão explicando por que é rei? Ele apenas aparece. E o mundo se cala. O verdadeiro líder não precisa gritar. Ele impõe silêncio pelo olhar. Ele entra em um ambiente e o ambiente se ajusta. Por quê? Porque o perigoso incomoda. Até calado, ele é imprevisível. Ele pensa mais do que fala. Ele ouve mais do que reage e o mundo inteiro teme. O que não consegue prever. A previsibilidade gera conforto. O conforto gera desdém. A imprevisibilidade gera tensão. E essa tensão é poder. É isso que transforma um homem comum em um homem seguido. Essa é a engenharia invisível do respeito. Primeiro você reduz sua exposição. Você aprende a falar menos, aparecer menos, responder menos. Depois, você eleva sua exigência. Você não se curva mais por qualquer coisa. Você seleciona, filtra, delimita. Por fim, você cria o seguinte paradoxo. Quanto menos você se doa, mais as pessoas tentam te agradar. Porque o poder não está em estar sempre presente, está em ser desejado e raramente disponível. Você já viu alguém correr atrás do que está ao seu lado todos os dias? Claro que não. O desejo nasce do espaço. A autoridade nasce da distância. Você já reparou? Os que sempre se explicam são os primeiros a serem ignorados. Mas os que se retiram, os que mantêm distância, são os que despertam curiosidade. São os que têm sua ausência notada. E quando você se torna notado pela ausência, você deixa de ser comum. Você vira ideia. Você vira símbolo. A psicologia do perigo é também a psicologia do magnetismo, porque todo ser humano, em algum nível, teme aquilo que não entende e deseja aquilo que não pode controlar. Por isso, os homens mais seguidos são os que nunca pediram para ser seguidos. Se você quer ser seguido, não diga o tempo todo para onde está indo. Seja o enigma, seja o vulto, seja o homem que, mesmo quando não fala, é ouvido por todos. E se você chegou até aqui, já está preparado para o próximo passo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como se constrói essa autoridade duradoura. Não com carisma, mas com estratégia. Não com aceitação, mas com escassez. O próximo passo é aprender a ser lenda.